Olá, mulher vitoriosa, que prazer estarmos mais uma vez juntinhas. E eu estou feliz que eu estou aqui com a minha amiga, Rebeca Câmara. Hoje ela vai falar um pouquinho sobre a sua história de vida do lado amoroso. Como é que você conheceu o pastor Samuel Câmara, Rebeca? Tá certo. Bem, eu fui criada dentro do IBAD, como eu já falei, né? E o Samuel veio estudar no IBAD. Ele foi o primeiro aluno do Amazonas, pastor Alcebiades era o pastor dele. O pastor Alcebiades sempre foi um pastor que, onde ele pastoreava, ele sempre enviou alunos. E logo no início do pastorado dele, então, em Manaus, o Samuel se sentiu chamado e foi, então, encaminhado ao IBAD pelo pastor Alcebiades. E quando ele chegou lá, tal, amazonense, assim, eu achei ele, né, um menino, mas o Samuel era muito sério. Né? Mesmo novo, ele era um rapaz novo, mas ele era sério. Eu pensei, nossa, que rapaz metido. Daí passei um tempo que eu nem lembro dele. Mas como ele morava muito longe, ele morava no Amazonas, nas férias de julho, que eram as férias do meio do ano, que eram mais curtas, ele não tinha condição de ir para casa. Não só ele, como muitos alunos também do norte, do nordeste do Brasil. E é verdade, porque por esse seminário passaram vários pastores, não, milhares de pastores já formaram de IBAD. Então era comum ficar, às vezes, 10, 12, às vezes menos, 5, 6, mas sempre ficava alunos nas férias de julho. E o Samuel, coitado, ficou, né? E, coitado não, que abençoado. É a bênção de Deus. Então, naquelas férias que ficaram poucas pessoas, é que eu fui conhecer o Samuel melhor. E ali já começou a nascer alguma coisa. Mas nós efetivamente começamos a namorar. E era proibido namorar no IBAD, né? Então, era aquela coisa muito velada. Ah, então o papai também não permitiria, né? O papai era muito rigoroso nessas coisas. Não tinha esse negócio de duas medidas, não. Aluno não podia, o Samuel era aluno. Eu não era, mas se o Samuel era aluno, eu não podia namorar aluno. Mas no terceiro ano dele, no início do terceiro ano dele, em 76, nós iniciamos um namoro, né? Muito cuidadoso e tal. E viemos casar em 1981. Nesse inteirinho, o Samuel ainda ficou em Pina um pouco, mas findou indo para auxiliar o pastor Alcebiades em Manaus para fundar o seminário, o primeiro seminário do Amazonas, o Ibadã. Então, eu estava nessa época estudando nos Estados Unidos, fazendo seminário lá, né? E eu achava, então, como Samuel, no início do nosso namoro, e logo que eu fui para a América estudar, que ele ficou em Pinda ajudando, que de repente eu voltaria para Pinda. Mas daí a coisa nesse meio tempo mudou. E claro que no meu coração eu falei, Senhor, não a mim, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. E esse compromisso, essa chamada, porque eu tinha uma chamada muito forte no meu coração, tanto que eu tinha assim, eu vou ser sincera, até temor, Elisete, porque eu tinha uma consciência plena de tantas coisas que eu tinha visto no IBAD, de que se um homem tem chamada, é muito importante que ele case com uma mulher que tenha chamada. Mas minha irmã, olha, minha você amiga, tocou num ponto muito importante. Ouve o que eu vou dizer, mas se uma mulher tem chamada, é muito mais importante ainda que ela case com um homem que tenha chamada. Porque é muito difícil uma mulher que tem chamada casar com um homem que não tem, ela vai pagar um preço muito grande, com certeza. Você tá entendendo? Eu sei disso. Então, para mim, isso foi uma coisa assim muito... E mesmo assim, eu busquei muito a Deus, mas Deus confirmou. E então, eu vim a casar com Samuel em julho de 81. Já vou caminhando já para os meus 27 anos, né? Já completei, aliás, 27 anos de casado, já caminho para os meus 28 anos de casamento. E fomos morar no Amazonas. É porque é interessante, você falou que pensou que ia vir para Pinda e foi para o Amazonas. E como é que foi essa sua reação? Olha, chegar num lugar diferente, uma pessoa outro Brasil. Se hoje é outro Brasil, avalia imagina quase 30 anos atrás. Né? Manaus é muito quente, é quente mesmo o ano inteiro, de dia, de noite, o tempo todo. Né? A parte de alimentação naquela época, então, que hoje não, hoje é tudo tão globalizado, tem tudo em todo lugar, mas naquela época não. Então, realmente, eu encontrei um lugar muito diferente e bem no início do nosso ministério lá, né, a minha vida lá do Samuel, ele não era pastor em Manaus, ele era pastor num barranco do Rio Amazonas, um lugar chamado Puraquequara. Então, a gente ia de barco, né? E lá a gente tinha um casquinho, uma voadeira de alumínio, que a gente fazia a visita dos irmãos. Tinha um lago próximo. A maioria dos irmãos moravam no lago, porque o Rio Amazonas é um barranco, é um rio muito grande, muita correnteza, muito redemoinho. É um rio de água branca, ou seja, de água barrenta, porque tem os rios de água preta, que são o Rio Negro, o Rio Japurá, enfim, os rios que vêm do norte.
Mas o rio Amazonas não tinha muita praga lá, muito carapanã, muito pium, muita butuca, muito meruim. Para cada hora do dia tinha uma praga diferente. Mas era muito bom, sabe, Elisete? Uma igreja pequenininha e nós visitávamos os irmãos. Eu não fiquei muito tempo lá, não. Ficamos pouco tempo, porque o seminário começou a demandar muito e o pastor Alcebiades, então, resolveu trazer-nos para Manaus. E em Manaus, eu vivi 16 anos. Eu amo Manaus. Depois de Manaus, Deus nos chamou. Eu achava até que eu morreria em Manaus. Com isso, eu quero dizer que eu passaria minha vida toda lá. Eu estava disposta. Eu amava muito como amo ainda aquele lugar. Mas Deus nos chamou, Deus tinha outros planos e nos chamou para Belém do Pará, onde estamos até hoje, já agora há 12 anos. Vai completar em breve, agora em janeiro. Então, Deus tem sido muito fiel, tem assim sido maravilhoso conosco, né? E eu que nunca tinha pisado no norte do Brasil, nasci no Brasil, mas no sudeste, em São Paulo, né? No interior de São Paulo, e me vi no norte. Hoje sou uma nortista, sotaque, comida, tudo. É um lugar diferente, eu acho que é um lugar de muitos desafios, inóspito, difícil, tem que ter chamada mesmo. Né? Especialmente para aguentar o interior. Agora, se você aguentar o interior do Amazonas, você aguenta viver em qualquer lugar. Qualquer lugar do mundo. Então, você tocou numa palavra aí que eu achei muito importante. A importância da mulher saber que ela tem um chamado. E se ela tem um chamado, ela orar ao Senhor e pedir que ela também se case com um homem que tenha um chamado. Verdade. Porque é o que você falou, se ela talvez se casar com uma pessoa que não tenha o mesmo chamado que ela vai pagar um preço alto. Vai. E às vezes a gente tem que pensar nesse momento do nosso relacionamento. A mulher que tem um chamado, ou o homem também que tem um chamado. Claro. Você vê por esse lado também, Rebeca? Total, total. Quer ver uma coisa, um exemplo prático disso na minha vida? Quando eu cheguei no Amazonas, às vezes eu não conseguia dormir de noite, porque naquela época a gente não tinha ar-condicionado, não tinha nada disso, com certeza. Entendeu? A nossa casa era daquelas casas assim que não tinha forro, as paredes iam até uma certa altura, a parede externa era aberta assim entre a telha e a parede, qualquer bicho podia entrar. Então era uma situação completamente diferente daquela que eu estava acostumada. Mas eu vi esse exemplo muito na minha mãe quando eu estava crescendo, mas eu reputo também isso, o chamado de Deus que eu tinha. Em alguns momentos eu olhava para aquilo e eu pensava, ai meu Deus, sabe, dá vontade assim de reclamar, mas eu pensei, não, eu não vou reclamar. Eu não vou reclamar para o Samuel. Porque, na verdade, se eu reclamar essa situação, olha onde você me trouxe. E nem se falar do interior, nossa casa no interior era de pau a pique, era uma casa de barro. Uma parte de madeira, mas uma parte era uma casa de barro. Entendeu? De chão batido, Elisete. Uma parte o piso era de madeira, mas uma parte o piso era... Então, era uma coisa assim bem precária mesmo. Não tinha água encanada, você tinha que carregar água do rio. Era um negócio assim bem difícil. Entendeu? Mas eu olhava para aquilo, não era fácil, eu chorei muitas vezes, mas eu nunca reclamei para Samuel. Não que eu seja tão forte, tão maravilhosa, não sou não, viu, minha amiga? Pode, não é isso. O negócio é que eu sabia que se eu reclamasse do Samuel, estava reclamando do Senhor, porque foi Ele que me chamou e Ele que me enviou. Então, eu ficava na minha e Deus me deu vitória. Amém, que coisa, mais que coisa interessante, é verdade. Você tinha a convicção de que quem te chamou era fiel. Para suprir, e você hoje está vivendo uma outra etapa da sua vida. Isso é que é importante. E é isso que eu quero falar para você que está assistindo esse programa, que talvez esteja casada aí com um pastor, com um missionário, e talvez esteja até vivenciando um momento difícil. Está aqui o segredo que a Rebeca falou realmente. Se você tem a convicção de que você foi chamada, seu marido foi chamado, não reclame. Você tem o direito de chorar, você tem o direito de vivenciar até um momento difícil, mas peça ao Senhor para te dar graça e sabedoria. Com ele. É isso aí. Então nós vamos finalizar esse programa, Rebeca, fazendo uma oração. Quem sabe por esposas de pastores, de missionários, que estão vivenciando momentos difíceis, talvez crises financeiras, talvez uma doença dentro da família, talvez um momento difícil na igreja, e nós queremos orar por você. Vamos orar? Vamos orar. Vou fazer essa oração. Senhor Jesus, eu quero pedir a Tua bênção sobre os Teus filhos que têm um chamado específico para a Tua obra e talvez estejam vivenciando momentos de crise, momentos difíceis, que Tu possas agora confortar, consolar, edificar e abençoá-los em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Olha, um grande abraço, que Deus te abençoe e saiba que o Senhor é fiel a você.